Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no segundo livro de Crônicas, capítulo 10. Hoje é o dia 215 da nossa leitura e nós estamos lendo a continuidade depois do reinado de Salomão. Nós vamos ver os filhos, né? Nós vimos já na leitura anterior, nós estamos lendo intercalado segundo Crônicas com primeiro Reis. Nós já fizemos essa leitura não desta forma, né, em outros livros, sincronizado, inclusive primeiro Crônicas com segundo Samuel. Então a história, elas se repetem e se complementam. Então, você vai acompanhar nessas próximas leituras esses dois livros que nós vamos ler intercalados. Então, capítulo 10 de 2 Crônicas, no dia 215 da nossa leitura, versículo 1 diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Então Jeroboão fugiu do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e todo Israel foram falar com Roboão. Ele disse assim: seu pai foi muito duro conosco. Disseram: alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que o seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias para saber a minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor tratar este povo com bondade e lhe agradá-los, eles lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devemos responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhe impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu o castigarei com chicotes de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhe respondeu com aspereza, pois rejeitou os conselhos dos homens mais velhos e seguiu os conselhos dos mais jovens. Disse ao povo: meu pai lhe impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metais. Assim, o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebete, por meio do profeta Aias, de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi.
O filho de Jessé não tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide de sua própria casa. Então todo o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, subiu rapidamente a sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Capítulo 11, versículo 1. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. O Senhor, porém, disse a Semeias, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá e de todos os israelitas de Judá e Benjamim, assim diz o Senhor, não lute contra os seus compatriotas. Volte para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoá, Betzur, Socó, Adulão, Gate, Meressá, Zife, Adoraim, Laqui, Zeca, Zorá, Aijolão, Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob o seu controle. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdote. Jeroboão nomeou os seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos, e em forma de bodes e bezerro que ele havia feito. Todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podia oferecer sacrifício ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá. Durante 3 anos, apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esses tempos seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão. Roboão se casou com a sua prima Malate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Malate deu à luz 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois Roboão se casou com Maca, neta de Absalão. Maca deu à luz Abias, Atai, Ziza, Zelomite. Roboão amava Maca mais que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz a 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maca, como líder entre os seus irmãos, e desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim, e por todas as cidades fortificadas deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles.
Capítulo 12. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu, atacou Jerusalém. Veio com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontáveis de soldados, de infantaria, líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e aos líderes de Judá, que havia todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhe disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram e por isso agora eu os abandonarei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías essa mensagem: visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derrubar a minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém, saqueou os tesouros do templo do Senhor e o palácio real. Levou tudo, incluindo os escudos de ouro que o Salomão havia feito. Mais tarde o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos em seguida e os devolviam na sala da guarda. Porque Roboão se humilhou à ira do Senhor e se afastou dele. E ele não foi completamente destruído. Ainda havia coisas boas na terra de Judá. Versículo 13. O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, como o lugar para o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, se reuniu os seus antepassados. Foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maca e era filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão, Judá sob o comando do rei Abias. Foi a batalha com 400.000 de seus melhores soldados e Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: ouça-me! Não sabe que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel e a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-lo. Vocês acreditam de fato que pode resistir o reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi?
Seu exército é enorme e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho de 7 carneiros para ser consagrado, pode se tornar sacerdote de falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não abandonamos, somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdote. Somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocausto e incenso aromático ao Senhor, todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acende o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor, nosso Deus, mas vocês os abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é o nosso líder, os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês, ó israelitas. Não lute contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte do seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram ataques pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então, os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram ao som desse brado de guerra. Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas. 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor. O Deus de seus antepassados, Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram a cidade de Betel, Gessã e Efron, e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder, enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. E assim encerra então a leitura do dia 215, no capítulo 13 de 2 Crônicas. Então eu quero convidar você a fazer uma breve oração para nós encerrarmos essa leitura de hoje. Pai querido, amado, grandioso é o Senhor, Criador de todas as coisas. Te agradeço e dou graças a Ti, Pai, por mais oportunidade que o Senhor me concede e concede aos irmãos e irmãs que aqui vêm para poder participar da leitura das Suas sagradas Escrituras, Pai. Nos ajude a nos aproximar do Senhor, a fazer a Tua vontade acima das nossas e ser filhos obedientes ao Senhor e buscar a conhecer mais e mais a Ti. Que o Senhor nos mantenha, Pai, fiéis a essa leitura e que possamos ser jarros de bênção na vida, Pai, uns dos outros. Senhor, sustenta-nos, perdoe as nossas falhas, Senhor, e que possamos buscá-lo sempre, Pai, com vigor e vontade de ter uma relação de pai e filho. Pai, nós oramos arraigados, Pai, agarrados no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo e está à sua destra. Amém.
Bom, mais uma vez, mais um dia de leitura, então você esteve acompanhando aqui comigo. Obrigado por você estar aqui até o final desse vídeo. Você tem acesso então aqui aos cards que vão aparecer nessa tela. Esses vídeos, eles te direcionam para a playlist dos 215 dias ou o dia da leitura anterior. Quero convidar então você aqui que não é inscrito ainda no canal, clique aí no final também na minha imagem e você vai conseguir se inscrever no canal e também ativar o sininho para ser notificado. Que Deus te abençoe, se Deus permitir, iremos dar continuidade dia 216 no livro de 1 Reis.